Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então tá ótimo. Gente, hoje eu vou fazer duas aulinhas, tá? Curtinhas. A primeira é sobre o uso do porquê. O uso do porquê gera muita dúvida porque ele aparece de 4 maneiras diferentes. Separado, com acento e separado sem acento. Junto, com acento e junto sem acento. E eu vou tentar ajudar as pessoas a tirarem essa dúvida de uma vez por todas, tá bom? De uma maneira mais simples, não tão gramatical como os livros mostram, né? Então, vamos lá. Nossa canetinha de digitação. Vamos ver. Aqui, vamos lá. Gente, presta atenção. Uso do porquê separado e sem acento. No início, sempre, no início de uma oração interrogativa, início de uma pergunta. Quando você vai fazer uma pergunta e coloca o porquê no comecinho, é separado sempre e sem acento. Separado no meio da oração. No meio da oração, quando você usa o porquê separado, quando você pode substituir pela expressão, olha a expressão, por qual motivo, por qual razão, epa, por que não, por qual motivo, por qual razão, pelo qual ou pela qual, quando você pode substituir por uma expressão dupla, por qual, pela qual. Tudo bem? Então, por qual, pela qual. Se você puder substituir por duas palavrinhas, ele será no meio também separado em duas palavrinhas, o por e o que. Olha que truque fácil. Por exemplo, ele não sabe por que ela sumiu. Olha só, ele não sabe por que ela sumiu. Ele não sabe por qual motivo, por qual razão. Entenderam? Neste caso, você substitui o porquê por qual. Tá vendo? Duas palavrinhas, dois porquês. Porquê separadinho sem acento. Fechou? Fácil. Muito fácil, não tenho que errar. No início de uma pergunta, separado. No meio da oração, separado, quando você substituir por qual motivo, por qual razão, por qual. Fechou? Tranquilo. Agora nós temos o porquê junto sem acento. É numa explicação ou numa resposta que você dá a um porquê que foi feito a você. Então, eu não vou porque eu estou muito cansada da sua festa, tá? Então, eu não vou à sua festa porque estou muito cansada. Estou dando um motivo, uma explicação, tá? Para eu não ir. Agora, se me fizerem uma pergunta, por que você não vai à minha festa? Porque estou muito cansada. Esse porquê meu será junto, porque é uma resposta que eu estou dando. Uma explicação à pergunta que me foi feita. Fácil. Agora, quando eu uso porquê junto com acento, porque junto com acento. Gente, é quando ele estiver junto, aproximado com um artigo o ou um artigo ele vai virar substantivo. O ou Ela, maiúsculo. Ela sabe o porquê de tudo isso. Pronto. O porquê, olha, eu usei o artigo o. Quando eu uso o artigo o, ou do, você vai usar junto com acento. Certo? Agora, existe aqui no porquê da pergunta uma variação dele com acento. Porquê separado com acento. Quando eu uso? Quando ele estiver grudado na pontuação
na interrogação. Quando esse porquê da pergunta não estiver no início, mas estiver no final dela, então você vai usar separado, porque é uma pergunta, porém vai usar o circunflexo. É tão fácil, ó, eu vou explicar uma coisa que eu falo para os meus alunos do ensino médio. Imagine, vamos colocar aqui ele miudinho, ele minúsculo, miudinho é ótimo, né? Minúsculo. Gente, olha só, imagine que esta interrogação nada mais é do que um chuveiro, uma ducha, ó, é uma ducha. Você foi para o chuveiro, tá? Lavar o cabelo, certo? Foi lá, lavou o cabelo. Ai, gente, eu não sei usar essa canetinha, mas tudo bem. Você não quer, aliás, você vai tomar banho, mas você não quer molhar o cabelo. Você vai usar o quê? Uma touquinha na sua cabecinha. Olha aqui, ó. Olha a sua cabecinha. Uma touquinha na cabecinha. Então, sempre que este que, independe da palavra, gente, sempre que ele estiver, esse que, junto a uma pontuação, ponha o acento circunflexo. Se for uma pergunta, olha a ducha e olha a cabecinha que você não quer molhar. Tudo bem? Então, gravem bem isso, gente, sempre. Porque numa pergunta, quando tiver a interrogação, no início ou no final. A única diferença é que no final você não vai molhar a cabecinha, você vai usar a touca, você vai usar o acento circunflexo, tá bom? Ó, circunflexo, chapeuzinho. Fechou? Para não molhar a cabecinha. Quando eu uso o porquê separado, sem acento, no meio da oração. Quando você troca por duas palavrinhas, porque ele também está separado em duas. Por qual? Por qual motivo? Por qual razão? Entenderam? E quando eu uso junto, na resposta, numa explicação. E quando eu uso junto com acento, quando ele tiver o o ou um na frente ou o do, que é muito raro. Esse junto com acento é o mais raro de todos, tá bom? É isso por hoje, gente. Tá? Ó, deixa eu voltar a carinhar. Isto. É isto por hoje, gente. Tá bom? Eu vou gravar daqui a pouco mais um vidinho. Fique ligado, porque eu vou falar sobre o verbo ver e o verbo vir, que não é uma criação de Deus, e vocês vão saber por quê. Beijo, fique com Deus.